São 8h24. Repita. 8h24. Muito bem, nós iniciamos hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Claro. Já fizemos um trabalho junto aos candidatos das sabatinas, que foram realizadas nas últimas semanas, sempre aos sábados, aqui com convidados para fazer as perguntas, convidados para fazer a entrevista com os candidatos. E agora, nesta semana, então, acontece uma última participação dos candidatos a prefeito de Rio Claro, dentro aqui do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan News, para que eles possam apresentar suas propostas. Tem mais liberdade agora nessa série de entrevistas para que falem a respeito das suas propostas para o município. Nós vamos começar hoje, já estamos aqui no estúdio, com o candidato a prefeito, candidato à reeleição, Gustavo Perissinotto, da coligação Para Rio Claro Continuar Mudando. Eu vou deixar meu bom dia ao Gustavo Perissinotto e já conceder os 5 primeiros minutos dessa entrevista para que ele possa fazer sua apresentação, conversar um pouquinho diretamente com o nosso ouvinte, o nosso internauta. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia, Murilo, bom dia ao pessoal da técnica aqui, especialmente também para quem nos assiste e nos escuta pela rádio. Prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente poder discutir um pouco mais sobre o que é que a gente pretende, o que é que a gente propõe para a cidade de Rio Claro. Logicamente que as pessoas já conhecem, o Gustavo é o atual prefeito aqui de Rio Claro, mas se você puder falar um pouco da sua trajetória, antes de estar nessa cadeira no Executivo, no comando do Executivo, para que o nosso ouvinte possa te conhecer melhor. Tá bom, Carla. Eu sou rioclarense, nascido, criado aqui. Meus pais, minha mãe também é rioclarense, meu pai veio com 18 anos para cá, conheceu minha mãe, se casaram, fizeram 50 anos de casado esse ano, inclusive bodas de ouro. Eu tenho 2 filhos, o João e a Cecília, casado com a Bruna. Sou advogado de formação, procurador municipal de carreira. Fui professor universitário por 10 anos em cidades aqui vizinhas e secretário municipal de justiça aqui da cidade e de algumas outras cidades da região. Toda a minha vida foi dedicada ao direito público, à coisa pública. Então, eu hoje tenho muito orgulho de ser prefeito de Rio Claro e de poder dirigir a cidade onde eu nasci, cresci e conheci a minha esposa e criei os meus filhos. Essa experiência foi importante quando o senhor chegou até o cargo de prefeito? Não tenha dúvida, né, Carla? A experiência que o tempo atrás do balcão aqui, como procurador municipal, como advogado público, como secretário, permitiu a gente, especialmente o tempo que eu fiquei aqui em Rio Claro, permitiu que a gente pudesse encontrar alguns atalhos para poder desenvolver todos os projetos que nós desenvolvemos. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tem gente dentro do meu time que defende que o meu mandato tenha sido só de 2 anos e meio. 22, 23 e agora 24, porque o primeiro ano, 2021, foi um ano de pandemia, né? Já disse isso aqui, eu, depois de refletir bastante, entendo que a gente precisa pôr dentro da conta esse primeiro ano, porque talvez de todos os feitos, das universidades, das escolas, que a gente vai falar um pouco mais aqui, do programa Rio Claro em Ação, enfim, de tudo o que a gente entregou, talvez aquele primeiro ano foi o ano mais importante do meu governo, porque foi ali em que a gente mais salvou vidas. Claro, foi referência no enfrentamento e na gestão que fez a Covid-19. Então, aquele ano foi um ano muito importante. E claro que a experiência de ter passado como secretário por alguns períodos em algumas cidades me trouxe a possibilidade de, então, mesmo com esse período da pandemia, encontrar alguns atalhos para a gente seguir a mudança mais importante e impactar muito forte a vida das pessoas. Uma outra questão, Carla, que eu acho importante dizer, é que uma pergunta muito recorrente é acerca do porquê a gente quer ser prefeito e do porquê a gente quer estar na política, né? E eu falo que é por conta da política que a gente muda a vida de pessoas. Eu acho que já contei a história aqui, mas é sempre bom, por conta da audiência rotativa, falar da história do Ladson. O Ladson, ele é um menino que tem um câncer de retina e eu fui visitar logo depois que acabou a pandemia, 2022, e por conta desse câncer de retina, o Ladson hoje ele é completamente cego. A mãe dele, ela foi vítima de violência doméstica por 10 anos, se libertou do marido agressor e criou
os 2 filhos. O Ladson hoje tem 18 anos, e há 2 anos atrás, quando eu estive na casa dele, a única coisa que ele me pediu foi que a gente levasse o asfalto ali na última rua do Jardim das Palmeiras, na rua 16 ali, também conhecida como Vila da Paz. Importante dizer que naquele momento, né, a gente saindo da pandemia, eu disse a ele, falei, olha, Ladson, a prefeitura está muito desorganizada, o ex-prefeito saiu pela porta dos fundos, quem me entregou a chave da cidade havia sido o vice-prefeito, então não sabia se seria possível a gente levar o asfalto até lá. Ele falou, Gustavo, eu me viro, tem muita gente que me ajuda aqui, mas isso é importante, para que quando eu saia de casa e volte, nos períodos de chuva, eu não tropece e caia de cara na lama. E eu fico muito feliz de saber, cara, que através de uma política pública importante e do maior programa de zeladoria da história da cidade, o Rio Claro em Ação, a questão de 3 ou 4 semanas atrás, eu voltei lá, na Rua 16, no Jardim das Palmeiras, para visitar o Ladson, com asfalto na porta da casa dele. Então, isso mostra o quanto é importante para a gente acreditar e apostar fichas na política. Por isso também, Carla, eu já disse isso, mas gostaria de repetir, do que vai ser, ou da importância que será a tomada de decisão no dia 6 de outubro. Tem muita gente, Murilo, que acorda de manhã, no dia 6 de outubro, mas, nossa, agora eu sou obrigado a votar, e parece que vai lá cumprir apenas uma obrigação. Mas ao contrário disso, né? As pessoas vão contratar um gerente pelos próximos 4 anos e não tem como mandá-lo embora. Né? E isso vai impactar positivamente, ou, se a escolha for errada, negativamente a vida das pessoas. Então, a política ela tem esse viés de transformar a vida das pessoas, e é isso que ainda nos motiva e nos faz querer continuar a ser prefeito de Rio Claro. Muito bem, nós estamos conversando com Gustavo Perissinotto, candidato a prefeito de Rio Claro, candidato à reeleição. O Gustavo já esteve conosco aqui na Sabatina, quando respondeu as perguntas dos nossos entrevistadores. A ideia dessa entrevista de hoje é que o senhor fique à vontade, candidato, para falar sobre as suas propostas. Então, eu gostaria de perguntar, o senhor está numa tentativa de reeleição, qual é o seu grande projeto, caso essa reeleição se concretize? Carla, vamos então dizer aqui de tudo, né, se me permitir, fazer uma prestação de contas de tudo que a gente fez, porque como a gente é o mandatário em exercício, a gente é o atual prefeito, é importante a gente dizer para as pessoas, né, onde é que o dinheiro do recurso, dos impostos que elas pagam foi aplicado. A gente então criou o maior programa de zeladoria da história da cidade, o Rio Claro em Ação, que está impactando, por exemplo, a vida do Ladson, mas não é só do Ladson, do seu Nadir, que é lá da última rua do Jardim Novo, a rua 13 lá, ou a do seu Darcy, que mora lá no Nova Rio Claro. Enfim, está recapeando metade das ruas da cidade e que está também levando asfalto a 70% das pontas de rua e bairros que ainda não foram asfaltados, né? Já fizemos Nova Veneza, Nova Rio Claro. Assim que a gente terminar o Nova Rio Claro, a gente vai lá para o Maria Cristina e a gente vai pôr um fim nessa história das pessoas viverem na poeira e na lama. Nós também, atendendo um anseio que é um anseio já de mais de 10 anos aqui na cidade de Rio Claro, que é o aumento da oferta de leitos, a construção de um novo hospital, a gente trabalhou muito e considero que foi um acerto, Carlos, especialmente porque nesse período pós-pandemia, muitas famílias, muitas mães, muitos pais, né, têm passado por uma dificuldade extra em relação à sua saúde. Haja visto o entupimento na rede privada e a quantidade cada vez maior de acesso de pessoas na rede pública. Não é? Então, a gente acertou na construção de um hospital, a gente vai dobrar, ao final do meu mandato, a quantidade de leitos de internação, que era o grande sonho da sociedade rio-clarense cerca de 10, 12 anos atrás. Mas não só isso. A gente, na verdade, transformou o local da UPA da 29 e o local da UPA do Cervezão em 2 grandes complexos de saúde. Um complexo de saúde médico-hospitalar da Zona Norte, com um hospital que a gente entrega no final do ano, a reforma na UPA do Cervezão, o CAPS, a gente vai reformar a farmácia para o próximo mandato, a gente vai construir um novo centro de especialidades odontológicas para o próximo mandato ali, um laboratório e a UBS. E do outro lado da cidade, na Zona Sul, um outro grande complexo médico-hospitalar, composto pela reforma e ampliação bastante substancial que estamos fazendo lá na UPA da 29, que vai melhorar as condições de acolhimento para aquele cidadão que chega adoecido, não é? Poder ter condições de ficar sentado num ar-condicionado, ter uma triagem muito bem feita,
Porque se caso haja necessidade de passar alguém numa situação de urgência e de emergência na frente, ele vai ser bem atendido e vai ter um local de espera bastante adequado. Ali, então, a gente reformou a farmácia ali da 29. Antigamente, Carla, se vocês vão se recordar, o cidadão saía lá da UPA da 29 e ele ia para a farmácia e pegava o remédio da calçada, através de uma janela. E aí, nos períodos de chuva, não é? Período que começava a chover, a pessoa estava doente, adoecida, esperando na fila, debaixo de chuva, para pegar o seu remédio. E isso definitivamente acabou. A gente reformou a farmácia, hoje ela é muito mais ampla, tem ar-condicionado, tem sala de espera, tem uma sala farmacêutica, para que se o cidadão quiser tirar uma dúvida sobre a medicação, ou como tomar aquela medicação mais reservadamente, ela pode conversar com o farmacêutico que está de plantão, uma nova lavanderia, um centro especializado para criança e adolescente, um centro especializado para mulheres e, futuramente, a gente quer fazer um centro especializado para a terceira idade, com geriátrico, com os exames que essa melhor idade, né, que vai ser a maior população do Brasil logo mais, a gente quer cuidar. Além disso, a gente avançou bastante em questões de segurança pública, né? Se você pegar os índices estatísticos de agosto de 2023 até junho de 2024, segundo os dados publicados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a gente teve uma redução nos índices de criminalidade muito forte. Por exemplo, 33% nos estupros, 9% de redução, 30 e poucos por cento de redução nos roubos, né? Porque eles se subdividem em roubos de carga, roubo de carga, de veículos e furtos de veículos. A gente teve uma redução bastante significativa nos índices de segurança, porque a gente implantou a muralha digital. Nós somos a 4ª cidade do estado de São Paulo a implementar a muralha paulista, não é? Atrás de Indaiatuba, Valinhos e a cidade de São Paulo. Rio Claro é a 4ª cidade. Hoje, a maior parte das cidades do estado de São Paulo está aderindo à muralha paulista, o que qualificou a questão da inteligência e da segurança aqui na cidade de Rio Claro. Então, nós trabalhamos muito durante esse primeiro período de mandato, né, com todos os desafios que se impunham, né, Carla? A gente pegou uma cidade, vamos lembrar, bastante endividada, a cidade não tinha crédito na praça, os credores, né, já não acreditavam mais na cidade, a gente resgatou a credibilidade, organizou a casa para que a gente pudesse avançar para uma cidade ainda melhor. E é por isso que o senhor hoje defende que é preciso mais um mandato para poder dar sequência, levar adiante esses projetos. Pois é, deu tempo de eu tomar uma água aqui para poder fazer o gancho agora, né? A gente falou um pouco do presente e do passado, para a gente falar agora um pouco do futuro. Porque é que a gente precisa continuar. Porque a gente recapeou metade das ruas da cidade e ainda faltam mais 1/3 das ruas para a gente recuperar. A gente vai levar asfalto a 70% das pontas de rua. Ainda faltam 30%. Então, o programa Rio Claro em Ação, em sua fase 2, precisa continuar. Isso será feito no nosso segundo mandato. A gente precisa garantir o pleno funcionamento do Hospital Público Municipal. Não basta construí-lo, pôr de pé, entregá-lo pronto e bem acabado, se não tiver gestão, capacidade de governança para tocar esse hospital. E a gente fará isso, ou diretamente, em parceria com o Estado, ou através de um parceiro que a gente pode contratar através de um chamamento público, por exemplo, o Santa Casa, ou a própria Faculdade de Medicina do Claretiano, aqui de Rio Claro. A gente quer avançar ainda para estreitar mais ainda a relação que nós temos já bastante consolidada e histórica com um parceiro do SUS aqui, que é a Santa Casa de Misericórdia, com a entrega, no final do ano que vem, de um centro de tratamento de pessoas com câncer. Se você que está me ouvindo tem dentro da sua família, né, ou já passou pelo desafio de enfrentar um câncer, sabe o quanto isso é doloroso, né? Você ter que se deslocar até uma outra cidade, fazer o tratamento e voltar depois do tratamento para Rio Claro. Então a gente vai ter aqui um centro oncológico, um centro para tratamento de câncer de primeiro mundo, pela primeira vez na história, desde o diagnóstico, desde que a família vai receber a notícia, né, do câncer.
E aí a gente vai ter assistente social, a gente vai ter uma equipe multidisciplinar com assistente social, a gente vai ter psicólogos, a gente vai ter uma nutricionista, nutrição, porque as pessoas ficam muito debilitadas também, para cuidar muito melhor ainda dessas pessoas. A gente precisa continuar para garantir a continuidade do funcionamento do novo PSMI, não é? A Santa Casa, há umas 2 décadas e meia, quase 3 décadas atrás, sofreu uma intervenção aqui em Rio Claro. Vocês vão se lembrar disso. Não é? E, passado esse período de intervenção, a chamada porta de entrada da Santa Casa ficou sob a administração ainda de quem havia feito a intervenção do município, não é? Que é ali o chamado, ou era o chamado, pronto-socorro municipal integrado, ali na Avenida 15. E aí, depois de quase 3 décadas, a Santa Casa vem discutindo com a municipalidade a possibilidade de retomar o funcionamento daquele serviço, não é? E a gente, então, depois de todo esse período, restabeleceu o que antigamente funcionava muito bem e devolvemos à Santa Casa aquela porta de entrada, mudamos até de nome, hoje chamada de Unidade de Urgência e de Emergência Nossa Senhora de Lourdes, que revolucionou. Lá, Carla, eu tive com a dona Vera, há cerca de 2 ou 3 meses atrás, ela internou o marido dela, acho que eu contei isso aqui já também, né? E aí ela me contou que estava com o marido lá internado, no novo pronto-socorro municipal integrado, e aí eles chamaram a enfermeira, dizendo, olha, eu acho que eu estou aqui no lugar errado, né? Porque está tudo novo, tem ar-condicionado, e aí a enfermeira disse, não, essa foi uma reforma promovida em parceria com a prefeitura nos devolveu esse serviço, e hoje o tratamento do SUS é assim, não há nenhuma distinção entre o plano particular e o plano público. Quem teve a oportunidade de passar lá pela Unidade de Urgência e de Emergência Nossa Senhora de Lourdes recentemente, sabe a transformação que isso foi. Agora é preciso a continuidade desse serviço. Não adianta a gente eleger alguém que não tenha compromisso com a Santa Casa ou que não veja na Santa Casa esse parceiro estratégico que nós entendemos e vimos no passado. Mas a gente quer avançar também, Carlas, porque a gente ainda precisa construir mais 1.000 vagas. Ou a gente precisa ainda mais promover mais 1.000 vagas para escolas. Nós entregamos 8 novas escolas e queremos 1.000 vagas. Aquelas para as crianças de 0 a 3 anos, todas em tempo integral. Agora, a gente ainda tem que entregar mais 1.000 vagas para a gente chegar pela primeira vez na história, não é, a zerar a fila de espera em creche aqui na cidade de Rio Claro. Nós já São temos 1.000 vagas só em creche, prefeito? São Só 900 vagas só em creche. Só em creche. Né? A gente já tem 4 escolas contratadas, 3 municipais e uma estadual, lá, uma parceria com o governador, lá no Bom Sucesso, Novo Venzio, para as crianças não terem que vir aqui para o Odilon Correia, né? Atravessando a rodovia e minimizando o impacto que a gente está tendo naquela escola estadual. Então isso vai ser importantíssimo já para o próximo ano. E assim a gente, pela primeira vez na história, poder zerar a fila de espera em creche aqui na cidade de Rio Claro. E, claro, continuar avançando nas obras de sustentabilidade e meio ambiente, né, cara? Hoje, a grande discussão que se faz em qualquer casa, em qualquer almoço de domingo, é o impacto da mudança climática que tem afetado a vida das pessoas. Seja no período de chuva, haja visto o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Quantas vidas foram ceifadas com aquela tragédia no Rio Grande do Sul, no período de chuva, ou seja agora, nesse período de seca, em que a gente tem uma baixa muito grande nos nossos recursos hídricos, a gente tem uma incidência muito grande de doenças broncorrespiratórias. Então, algo precisa ser feito e a gente já tem feito muito. São 2 grandes obras anti-enchente na cidade, uma que restabeleceu o sistema hídrico lá do Cervezão, outra que estamos fazendo aqui na Avenida Rio Claro, depois de 50 anos. Nós fomos premiados recentemente por um instituto internacional ligado à ONU como cidade árvore do mundo, por conta da aposta que nós estamos fazendo em arborização. Diversas ações que estamos promovendo no sentido de arborizar a cidade foram reconhecidas por essa entidade internacional, a ponto da gente ter recebido este selo de cidade árvore do mundo, que vão contribuir muito para a questão da sustentabilidade e do meio ambiente aqui na cidade de Rio Claro.
Murilo, nós temos 2 minutinhos aqui. Dá tempo de você fazer uma pergunta para o Pois não. candidato Gustavo, pois não? Certamente. Gustavo, gostaria que você falasse um pouquinho sobre as ações voltadas aí para o fortalecimento da segurança em Rio Claro, por favor. Pois é, o papel da segurança principal é do governo do estado. Então, estabelecer essa relação mais próxima ainda com o governador e dar uma notícia aqui, acho que vocês noticiaram, né? Dada essa parceria que nós temos com o governador Tarcísio, nós recebemos agora, no mês de setembro, mais 24 policiais civis formados na academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Apostar também na inteligência, a gente implantou a muralha digital e agora a gente aderiu à muralha paulista, o 4º município do Estado de São Paulo a implementar a muralha paulista aqui na cidade de Rio Claro. A gente promoveu a contratação de 39 guardas civis municipais, né? Foi a maior contratação depois que a guarda foi feita. A gente equipou esses guardas municipais, o fortalecimento da Patrulha Maria da Penha, o fortalecimento da Patrulha de Proteção Animal vão trazer muito mais segurança para a cidade. Mas o nosso grande papel e a grande virada de chave para a questão da segurança na cidade é a contratação que nós estamos fazendo para trocar todas as lâmpadas da cidade por LED. Ao transformar a noite de Rio Claro num dia, a gente está promovendo muito mais segurança, e não é só segurança do ponto de vista de baixar índices de criminalidade, ainda mais do que baixamos de agosto para cá, mas também de promover segurança no trânsito. Né? A gente, quando anda durante o dia, a gente tem uma visão periférica muito mais ampliada e os acidentes são muito mais fáceis de serem evitados. E quando você traz a luz para a noite, você também melhora as condições de tráfego no trânsito da cidade. Então, a grande revolução que a gente vai fazer é a troca da iluminação por LED da cidade, transformando a noite de Rio Claro num dia. Candidato, o senhor tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Bom, Murilo, Carla e a todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, eu quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, do Grupo JC, mas eu quero agradecer principalmente a você, cidadão rioclarense, que tem me recebido de braços abertos e pelo carinho com que eu tenho sido recebido durante esse período de campanha. Tem sido recompensador poder prestar contas do trabalho desses 4 anos e sonhar ao lado de vocês os próximos 4 anos. Né? A cidade hoje é uma cidade em movimento, é uma cidade viva, é uma cidade feliz, cheia de obras. E a gente quer transformar isso num movimento ainda maior para que definitivamente a gente possa pôr Rio Claro como protagonista da nossa região. Quero agradecer, por fim, a minha família, que tem sido o esteio, que tem sido a pedra que tem me dado suporte a tudo isso. Então, mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, mandar um beijo também para minha esposa Bruna, mas principalmente para os meus 2 filhos, para o João e para a Cecília. Muito obrigado, e no dia 6 de outubro é Gustavo 55, e pedir voto também para os vereadores que compõem a nossa base. Muito bem. Conversamos então com o candidato a prefeito de Rio Claro, Gustavo Perissinotto, do PSD, que tem como candidata a vice Maria do Carmo Guilherme, do MDB. A coligação para Rio Claro continuar mudando, além do PSD e o MDB, também é formada por progressistas, republicanos e Podemos. Obrigada, candidato. Bom dia e bom trabalho. Eu que agradeço, muito obrigado.